Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da Palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Hoje é sábado, dia 20 de janeiro e o ano é 2024. Façam todos então um excelente dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 20 do livro de Números. Mais uma grande leitura de sabedoria e riqueza para você. Capítulo 20 do livro de Números. Só lembrando que o livro de Números é o quarto livro da nossa Bíblia Sagrada, o quarto livro escrito por Moisés, também o quarto livro do Velho Testamento. Moisés foi responsável por escrever os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada. Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 20 do livro de Números. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para fortalecer o nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo a este vídeo, deixe a sua inscrição, faça a sua inscrição. Mas se isto for muito para você, então deixe apenas o seu like, aquele sinalzinho de positivo, a mãozinha positiva ali, deixe seu like, que agindo assim, a plataforma vai perceber que esse material é relevante e vai poder mandar para mais e mais pessoas, e quanto mais pessoas a gente atingir com sabedoria, com motivação, com alegria, com paz espiritual, melhor. Então vamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então nos ajude aqui com o nosso trabalho, nos ajude aí se inscrevendo no nosso canal, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso, como sempre, vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a palavra do Deus vivo, a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida. E se você acredita nisso ou não, não tem importância. Não estamos aqui para debater, se desfazer, nem discutir as religiões, nem as crenças de ninguém. Nosso trabalho aqui é sempre levar a palavra de Deus para as pessoas, alegria, paz espiritual e motivação, ou seja, alegria de viver. É isso que nos importa e é isso que nos move. Então vamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Bora lá? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Números, o quarto livro da nossa Bíblia Sagrada, o quarto livro do nosso manual de instruções para a vida, também o quarto livro escrito por Moisés. E hoje vamos fazer a leitura, como já disse, do capítulo 20 do livro de Números. E se de repente você quiser obter mais conhecimento, quiser assistir aos demais vídeos da nossa série do livro de Números, basta você acessar aí no nosso canal a nossa playlist chamada Números. Acesse a playlist chamada Números e lá você vai encontrar os demais vídeos dessa nossa série chamada Números, como várias outras playlists que temos aí no nosso canal, como do livro de Êxodo, do livro de Gênesis, do livro de Provérbios, de Eclesiastes, livro de Jó e assim por diante. Então basta você acessar aí no nosso canal as playlists que for mais interessante para você, onde você vai adquirir mais sabedoria e conhecimento. Então bora lá, vamos fazer a leitura de hoje do capítulo 20, e no capítulo 20, no seu versículo número 1, diz assim:
Então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz, e ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. Então, lembrando aqui que isso aqui é uma sequência de uma história que é a história do livro de Números. O livro de Números foi de quando foi feita uma espécie de censo ali junto ao povo de Israel, o primeiro censo feito junto ao povo de Israel. Então vieram os filhos, ou seja, eles saíram ali do deserto, né, do deserto do Sinai, do Monte Sinai, e se dirigiram para o deserto de Zim no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz, e ali Miriam morreu. Miriam, para quem não sabe, era a esposa de Arão, a esposa de Arão. Versículo 2: E não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão. Então, mais uma vez, aquela congregação, aquele povo se uniu ali contra Moisés e contra Arão, que aquele povo ali vivia questionando, criticando e debatendo todas as ordens de Deus, todas as coisas que Arão e que Moisés passavam ali para eles. Então, como não havia água para a congregação, eles se uniram contra Moisés e contra Arão e foram reclamar de Moisés e de Arão, pois estavam passando sede. Versículo 3: E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: Quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. Então eles disseram ali: Quisera Deus que nós tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. Só lembrando que foi quando teve aquela revolta, aquela rebelião ali, né, aquela rebelião onde eles se rebelaram, se uniram ali os três principais, né, os três principais revoltos ali daquela, né, que era Corã, Datã e Abirão. Eles se rebelaram ali contra o comando, contra o governo ali de Moisés e de Arão, e eles se rebelaram, e ali Deus matou todo aquele povo que havia se rebelado ali contra Moisés e contra Arão. Também Deus veio a matar todos que se rebelaram contra o sacerdócio de Arão. Então, naqueles dias, né, Deus matou todos que estavam ali com Datã, Abirão e Dan, né, Datã, Abirão e Corã, e também matou os 250 que estavam ali com eles, aqueles homens que foram ali liderar aquela rebelião contra Moisés e contra Arão. E depois Deus matou mais 14.700 que se rebelaram contra o sacerdócio ali de Arão. Então o povo está dizendo aqui que queria ter morrido como Deus fez ali com todo aquele povo que se rebelou contra o sacerdócio de Arão e o comando de Moisés. Versículo 4: E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui, nós e os nossos animais? Então, para que nos trouxeste, eles aqui questionando Moisés, por que nos trouxeste até esse deserto? Para que morramos aqui, nós e nossos animais? Versículo 5: E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mal? Então, por que nos fizeste sair ali do Egito para nos trazer a este lugar mal? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem a água para beber. Então você nos trouxe aqui para um deserto, nos prometendo liberdade, nos prometendo a terra prometida, a terra que mana leite e mel, mas aqui nesse lugar não tem nada, né? Não é um lugar de figos, não é um lugar de frutas, não é um lugar de vinhas, não é um lugar de romãs, e nem água tem para beber. Versículo 6: E Moisés e Arão saíram de diante da congregação à porta do tabernáculo da congregação e caíram sobre seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Então Moisés saiu ali de frente da congregação, né,
de frente do tabernáculo da congregação e caíram, ou seja, eles se ajoelharam, se prostraram perante a terra, colocaram as suas faces, colocaram suas faces diante da terra, né? E se prostraram ali diante do Senhor. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, versículo 8. Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos teus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Deus orientou Moisés: ó, pega, né, pega a tua vara, né, e junto à rocha, e falai com a rocha, né? Falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás a água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então a rocha iria ser a fonte de água para todo aquele povo. Versículo 9: E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, tomou-lhe havia ordenado, como lhe havia ordenado. E Moisés então tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Então Deus chegou para Moisés e disse para ele: toma a vara e reúne a congregação, ou seja, pega a tua vara e reúne toda a congregação, tu e teu irmão Arão, e fala para a rocha diante dos teus olhos, diante dos seus olhos, ou seja, diante dos olhos de toda aquela congregação. E a rocha dará a água de beber para toda a congregação e também para os seus animais. Então Moisés pegou a vara de diante do Senhor, como o Senhor, como Deus, lhe havia ordenado. Versículo 10: E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhes disse: ouve agora, rebeldes, teremos que tirar a água desta rocha para vós? Então Moisés disse para toda aquela congregação: ouve agora, rebeldes, teremos que tirar a água desta rocha para vós? Versículo 11: E Moisés levantou a sua mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes, e saíram águas abundantemente, e bebeu a congregação e também os seus animais. Então Moisés levantou a sua mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes, e saiu água ali para todas as pessoas e também para todos os animais, conforme Deus havia orientado. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não crestes em mim? Porque não crestes em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel. Por isso não levareis esta congregação à terra que lhes dei. Então o Senhor falou a Moisés e a Arão: porque não crestes em mim, porque vocês não acreditaram em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel. Por isso não levareis esta congregação à terra que lhes darei, que lhes dei. Então Deus novamente se refere aqui, né? Porque aquele povo não acreditava nos milagres, nas benfeitorias, nas coisas boas que Deus fazia. Quanto mais coisas boas Deus fazia, menos aquele povo acreditava em Deus. Estas são as águas de Meribã, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles foi santificado. Então, mais uma vez aqui o povo, os filhos de Israel, todo aquele povo de Israel desacreditou, perdeu a sua fé em Deus. Então eles viviam ali sempre murmurando e criticando Arão e Moisés. Então mais uma vez aqui Deus decreta que não conduzirá aquele povo, aquela geração de pessoas de Israel ali, aquela geração dos filhos de Israel até a terra prometida, porque eles estavam novamente desacreditando de Deus.
Versículo 14: E Moisés enviou mensageiros de Cádiz ao rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel, assim diz o teu irmão Israel, sabes de todo o trabalho que tivemos. Então Moisés enviou os mensageiros de Cádiz ao rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel, sabes de todo o trabalho que tivemos. Versículo 15: Como nossos pais desceram ao Egito, e no Egito habitamos por muitos dias. E como os egípcios nos maltrataram, e nós e a nossos pais. Então Moisés manda mensageiros até o rei de Edom, dizendo a ele, né, que o povo de Israel é um povo irmão. Sabes do trabalho que tivemos, como nossos pais desceram ao Egito, e no Egito habitamos por muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Versículo 16: E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e enviou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, uma cidade no limite dos teus termos. Então, ele diz aqui que o povo de Israel clamou ali por Deus, e Deus enviou um anjo para salvá-los, para tirá-los da terra do Egito, da escravidão. E agora eles se encontram em Cádiz, que é o limite territorial entre o deserto ali e o reino de Edom. O reino de Edom. Versículo 17: Eu te peço, deixa-nos passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado os teus termos. Então Moisés está pedindo ali um salvo-conduto, que ele possa passar com todo aquele povo ali pelas terras do rei de Edom. Ele não vai passar pelos plantios, ou seja, pelos locais produtivos, onde tenham frutos, onde tenham plantações, onde tenham vinhas. Por quê? Para que o povo não venha a pegar nada, para que o povo não venha a pegar nada, para que o povo não venha a saquear os alimentos ali do rei de Edom. Então ele vai passar pela estrada real, afastado de tudo, para que não tenha nenhum problema. É isso que Moisés está pedindo ali para o rei de Edom. Então ele está pedindo, né, um salvo-conduto, que ele passe ali sem prejudicar ninguém, nem que ele seja prejudicado. Então ele está pedindo apenas para passar ali pelas terras do rei de Edom. Versículo 18: Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia contra ti com a espada. Então o rei do Edom diz para ele que não vai dar o salvo-conduto para ele, que é para ele procurar outro caminho. Por ali ele não pode passar, porque se ele for passar por ali, ele certamente, o rei de Edom certamente os atacará. Versículo 19: E os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pela estrada, e se eu ou o meu gado bebermos das tuas águas, então eu pagarei por isso. Deixa-me apenas prosseguir a pé, sem fazer qualquer outra coisa. Então o rei de Edom disse-lhe: Não passarás por mim, para que eu não saia contra ti com a espada. E os filhos de Israel lhes disseram: Subiremos pela estrada, e se eu ou meu gado bebermos das tuas águas, então eu pagarei por isso. Deixa-me apenas prosseguir a pé, sem fazer qualquer outra coisa. Então Moisés está pedindo apenas um salvo-conduto, ele só quer passar. E se houver algum prejuízo ali nas terras do rei de Edom, Moisés vai pagar por tudo que houver de prejuízo, tudo que eles consumirem. Se beber água, ele vai pagar. Se for comido dos alimentos, ele também pagará. Versículo 20: Ele disse: Não passarás. E Edom veio ao seu encontro com muita gente e com mão forte. Então Edom disse: Não, por aqui você não vai passar. Se você vier para cá, nós vamos ter que guerrear. Nós vamos guerrear contra vocês. Vamos fazer guerra. Teremos guerra contra você. Versículo: Faremos guerra contra você. Versículo 21. Assim Edom recusou-se a permitir que Israel passasse pela sua fronteira, e por isso Israel se afastou dele. Então Edom, o rei de Edom, disse que por lá eles não poderiam passar de maneira nenhuma. Se eles fossem passar por lá, certamente teria guerra. Então assim Edom recusou-se a permitir a Israel
que Israel passasse pela sua fronteira, e por isso Israel se afastou dele. Então Israel teve que se afastar ali da fronteira de Edom, porque se ele persistisse ali, certamente fariam guerra. Edom faria guerra contra os filhos de Israel. Versículo 22. E os filhos de Israel, toda a congregação, partiram de Cádiz e foram ao monte Or. Então todos partiram ali de Cádiz, tiveram que se afastar ali das terras de Edom e foram para o monte Or. Versículo 23. E o Senhor falou a Moisés e a Arão no monte Or, junto à fronteira da terra de Edom, dizendo... Versículo 24. Arão será recolhido a seu povo, pois ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque vos rebelaste contra a minha palavra nas águas de Meribá. Então, Arão será recolhido. Deus está dizendo aqui para Moisés que Arão será recolhido a seu povo, pois ele não entrará na terra que dei aos seus filhos, aos filhos de Israel, porque vos rebelastes contra minha palavra nas águas de Meribá. Então Deus está falando aqui que vai recolher Arão. Arão então será morto, porque ele se rebelou ali contra Deus nas águas de Meribá. Versículo 25. Toma a Arão e a Eleazar seu filho e traze-os ao monte Ó. Toma Arão e a Eleazar seu filho e traze-os ao monte Ó. Versículo 26. E despe a Arão de suas vestes e veste-as em Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e morrerá ali. Então, precisaria que Arão se despece, né? Tire as roupas ali do sumo sacerdote e passe para seu filho Eleazar. Porque Arão será recolhido ao seu povo e morrerá ali no monte Ó. Então Arão será morto ali no monte Ó, pela sua rebelião nas águas de Meribá. Versículo 27. E Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e subiram ao monte Ó, diante dos olhos de toda a congregação. Então Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e subiram ao monte Ó, diante dos olhos de toda a congregação, como o Senhor havia lhe ordenado. Então Moisés era um homem muito obediente, Moisés era um homem de coração manso, né? Ele era muito leal a Deus, então ele obedecia, era obediente a Deus. Então todas as ordens que Deus passava para ele, Moisés cumpria cegamente, sem questionar, a não ser falar para Deus a verdade, né? Tudo que era verdade, tudo que verdadeiramente iria comprometer ali o povo de Israel em sua jornada. Versículo 28. E Moisés despiu a Arão de suas vestes e as vestiu em Eleazar seu filho. E Arão morreu ali, no topo do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. Tudo isso sendo feito às vistas de todo o povo de Israel, de toda a congregação de Israel. Versículo 29, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, mais um capítulo de muita sabedoria e conhecimento para vocês. E quando toda a congregação viu que Arão estava morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Então, obedecendo mais uma ordem de Deus, Deus subiu com Arão até o topo do Monte Ó, diante de toda a congregação, e ali Arão foi recolhido. Primeiramente, Moisés tirou as roupas, as vestes de Arão e as vestiu, né? Ou seja, passou o sacerdócio de Arão para seu filho Eleazar. Eleazar se tornou então o sumo sacerdote de todo o povo de Israel. Então Moisés, cumprindo as ordens de Deus, tirou as vestes, tirou as roupas de Arão, vestiu no seu filho Eleazar, e ali Arão ele foi recolhido, ou seja, Arão foi morto diante de todos os olhos da congregação do povo de Israel. E ali desceu apenas Moisés e Eleazar agora já como sumo sacerdote do povo de Israel, Veja que aqui Arão, no caso, ele morreu porque ele se rebelou ali também
junto à congregação, junto ao povo de Israel, porque ali naquelas terras eles não tinham o que plantar. Eles não tinham frutos, eles não tinham romãs, eles não tinham vinhas, eles não tinham nem água para beber, porque ali era um lugar deserto. Então aquele povo mais uma vez questionava: por que nos tirastes então? Por que nos tirou então do Egito? Nos trouxe até aqui para que morramos sem ter o que comer e sem ter o que beber. Nem água para beber nós temos. Então nos tirastes ali da terra do Egito, onde éramos escravos, não tínhamos liberdade, mas pelo menos tínhamos o que comer, tínhamos frutos, tínhamos legumes, tínhamos verduras, tínhamos carne de bois, carne de cordeiro, carne de cabras, né? Tínhamos codornas, tínhamos rolinhas para comer, tínhamos todo tipo de alimento ali no Egito, e nos trouxeste então para esse deserto aqui, para que fiquemos vagando até a nossa morte, sem ter o que comer e nem água para beber. Então ali Deus proclamou que Arão seria morto, faleceria ali naquele lugar, naquele monte, no Monte Ó, entendeu? Por causa da sua desobediência. E só lembrando que Deus mandou Moisés pegar a vara diante da pedra e né, era para dar uma batida na pedra, que ali iria jorrar água para toda a congregação de Israel, para todo o povo de Israel e também para todos os seus animais. Mas Moisés, desobediente, foi lá e bateu 2 vezes, e isso levou a ira do Senhor. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não crestes em mim, para me santificar os olhos dos filhos de Israel? Por isso não levareis esta congregação à terra que lhes dei. Por quê? Porque quanto mais Deus fazia suas obras, seus milagres, as coisas boas ali para aquele povo, mais aquele povo murmurava, reclamava, criticava, né? Falava mal, estavam sempre ali fuxicando, falando alguma coisa ruim de Deus, de Moisés e de Arão, de Deus, de Moisés e de Arão, que aquele povo, eles querem ter a vida boa, mas eles não querem pagar o preço, eles querem viver sempre na zona de conforto. Perfeito? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 20 do livro de Números. Mais uma leitura de muito conhecimento, muita sabedoria e riqueza para você. Perfeito? E se você nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Que Deus lhe dê paz espiritual, alegria, saúde, sabedoria, riqueza e vida plena em todos os sentidos, em saúde, em alegria, em paz, em riqueza, em prosperidade, em harmonia, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então, meu muito obrigado, essa foi a leitura de hoje, e amanhã retornaremos para fazer a leitura do capítulo 21 do livro de Números. Mais um capítulo, mais uma leitura sensacional aí para você. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu? Não se esqueça de deixar o seu like. Deixe seu like aí no nosso vídeo. Deixe seu like, aquele positivinho aí. Deixe seu like aí, ok? Agradecemos muito. Valeu!